Categoria bancária, bancárias e bancários, começando mais um E Agora, nosso programa dedicado aos fatos, às notícias aqui do Sindicato dos Bancários, dos diversos bancos que compõem a nossa base aqui, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Hoje, vocês já podem ver aqui pelas convidadas, hoje o assunto é Banco do Brasil, Banco do Brasil. Vamos falar sobre a GDP. A GDP é a Gestão de Desempenho Profissional. Já vou apresentar todo mundo, antes só, eternamente, aquele nosso mantra youtuber. Dê a curtida, inscreva-se no canal, comente aí o que está achando, suas dúvidas a respeito da GDP do Banco do Brasil, né? GDP do BB, e também sugestões de quais podem ser os nossos temas nos próximos programas. Bom, vamos aqui apresentando quem está com a gente. Ali do outro lado da mesa, bancária do BB, diretora da FETRAF RS, Cris Garbinato. Olá, Cris, tudo bem? Oi, tudo bom, Caio? Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar sobre o nosso Banco do Brasil. Isso aí, nosso banco mesmo, porque eu sou correntista. Ah, mas é banco de toda a população, então é nosso, de todo mundo. Não, e é o banco do meu coração, da minha mente e do meu estômago, porque o meu pai era bancário do Banco do Brasil. Olha! Então, muito do arroz com feijão que eu comi até hoje veio do Vale do Banco do Brasil. Exatamente. Exatamente. Também do outro lado da mesa, Dr. Marcelo Scherer, advogado da AVM Advogados Associados, assessor jurídico do Sindibancários. E aí, Marcelo, tudo belezinha? Tudo certo, cara. Muito feliz de estar aqui, poder ter essa troca com vocês e com os bancários do Banco do Brasil nesse assunto que está em ebulição agora no banco. Eu acho que é importante a gente conversar e poder esclarecer alguns pontos. Com toda certeza, tá pegando fogo. E aqui do meu lado, também bancária do BB, diretora da FETRAF RS, Priscila Aguirres. Priscila, tudo bem? E mais do que só o tudo bem, vocês vão fazer uma pesquisa a respeito da GDP. Como é que tu explicasse já um pouquinho para nós? Tudo bem, ótimo a gente estar debatendo esse assunto tão importante agora, nesse fechamento de semestre. A GDP ela volta a ser uma grande discussão do momento. Então, a gente está lançando aí uma pesquisa sobre a GDP, que a gente quer abarcar a maior quantidade possível de bancários do Banco do Brasil que respondam e que coloquem a sua percepção de como é que a GDP está funcionando, o seu entendimento sobre a GDP, o que ela está refletindo. Então, é bem importante a gente divulgar para os nossos colegas bancários do Banco do Brasil, né, que participem da pesquisa. A gente vai estar amplamente divulgando o link com o formulário para o pessoal responder. Então, é bem importante a gente divulgar entre os nossos colegas para que todo mundo responda, independente do nível hierárquico, que todo mundo possa contribuir com a sua percepção de como é que a GDP ela está funcionando, como é a sua compreensão da GDP. Então, é bem importante a gente fazer uma ampla divulgação da nossa pesquisa. E sigilosa também, né? Bom lembrar que ela é sigilosa a resposta. A gente pode responder tranquilamente, que ninguém vai saber quem respondeu, para onde, né? Enfim, por quê. O mais importante, que é para a gente poder melhorar o processo. Mas o sigilo é garantido pelo sindicato. E já tem prazo? É da Contraficute? Como é que está a organização dessa pesquisa? É uma organização do Sindibancários, né, que a gente está fazendo. Nossa mesmo? Sim, a nossa equipe aqui do Sindibancários. É uma pesquisa que não vai ficar restrita a Porto Alegre, né? A gente quer que a maior parte possível, né, dos nossos colegas participem. Então, a gente vai lançar esse questionário, essa pesquisa, vai deixar ela em aberto aí por 2, 3 semanas, e para que a gente justamente consiga que grande parte dos nossos colegas possam contribuir com a sua perspectiva. E é uma proposta nossa, né, mas não é fechada a Porto Alegre. Então, a gente vai divulgar aí amplamente aonde a gente conseguir chegar, né, Cris e Marcelo, para que a gente consiga ter bastante participação. Tá aí. Olha, pesquisa da GDP. Você viu primeiro aqui. Já fica sabendo. Daqui a pouco a gente vai ter essa informação em todas as redes, no nosso site também, patrocínio, tudo. Vai chegar esse recado para muita gente. Mas, assim, começando a gente a entender um pouquinho melhor dessa GDP, Gestão de Desempenho Profissional. Cris, o que é isso, afinal, e como é que surgiu? Assim, quando criaram, qual é que era a ideia? Bom, é bem importante a gente fazer esse histórico, tá, Caio? Porque muita gente entrou no banco já com uma GDP distorcida, para dizer o mínimo, né? Então, a gente fazer esse histórico, as pessoas entenderem de onde saiu isso. Antigamente, nós começamos com a ADP, Avaliação de Desempenho Profissional, que ele servia para o estágio probatório do banco. Antigamente, o estágio era de 2 anos e existia a ADP.
Aí, com o desenvolver, as pessoas começaram, até a academia começou a avaliar que era necessário a gente fazer uma gestão de desenvolvimento das pessoas. E foram criando, na verdade, o Banco do Brasil trouxe das universidades, da academia, o que tinha de mais top para implementar no Banco do Brasil, que era a GDP, a avaliação de 360 graus, onde todo mundo avaliava todo mundo e os pesos eram iguais para todos. Então, o gerente dava uma nota, ela valia a mesma nota do que o lateral, do que o subordinado. Então, era uma avaliação muito ampla e muito legal. Eu lembro que quando eu entrei no banco, eu estava na Universidade Federal, fazia administração, e um dos assuntos que eu pesquisei muito dentro do banco e que também me serviu para fazer até a parte do TCC foi a avaliação do Banco do Brasil, porque ela era reconhecida, ganhou prêmios fora, é extremamente importante para o desenvolvimento. Mas por que para o desenvolvimento? Porque ali dentro da GDP nós tínhamos, por exemplo, os cursos que as pessoas precisariam fazer para desenvolver. Então, a pessoa tinha uma deficiência, digamos assim, em algum item que o banco achava que precisava melhorar, ele já direcionava para fazer os cursos necessários. A pessoa ia bem e aí tinha um bom perfil, dentro da própria avaliação, já dizia, olha, essa pessoa tem que ser comissionada, ela precisa ser promovida. Era um processo efetivamente de desenvolvimento da carreira da pessoa, de desenvolvimento do perfil profissional. Então, eu tinha um projeto que era um projeto super amplo e super legal. E aí, o que acontece? Como tudo na vida, né? Às vezes começam a fazer as mudanças e degringolando de uma maneira. Mas quando a GDP saiu, ela era para efetivamente desenvolver. Eu quero o profissional do jeito X. Como eu faço para o profissional Y chegar ao X? Eu tenho essa trilha de cursos, eu tenho essa trilha de encarreiramento. E, na época, a gente tinha 2 tipos de encarreiramento, né? Nós tínhamos o encarreiramento que era o voltado para as agências e tinha também o técnico. Então, eu ainda tinha carreiras de advogado, eu tinha carreiras de médico, tinha carreira... o banco tinha médico. Tinha uma carreira do pessoal que era da segurança, assessorista. Então, eu tinha outras carreiras técnicas dentro do banco que não era direcionada efetivamente ao trabalho. Quando a gente teve, né, aquela mudança brusca da legislação de terceirização, e, enfim, né, os mais antigos passaram por isso, essas carreiras técnicas foram deixadas de lado, e aí eu tinha que desenvolver todo esse grupo que era técnico para o negocial. E aí a GDP veio mais ou menos nesse mesmo período para conseguir fazer essa desenvoltura. Enfim, nasceu super bem. E seguiu aplaudida na academia. Nasceu super, super positivo. E quando a gente começou a implementar, ter essa implementação dentro do banco, eu entrei em 2013, já tinha a GDP 360. Mas a implantação em si era muito positiva, porque vinha muito ao que a gente queria. Eu queria, por exemplo, que as ascensões houvessem concurso interno para ascensão, que tivesse uma regra clara. Uma regra, né? Exatamente, regras claras. E ela veio para cobrir essa lacuna. E depois, né, a gente viu umas mudanças. E esse negócio, conceitualmente, né, avaliação 360, o teu subordinado te avaliar, na teoria, pelo menos, parece lindo. Não, é fenomenal, porque tu pode, ao mesmo tempo... não, o meu chefe não está gostando do meu desenvolvimento, mas a minha equipe está achando que eu estou desenvolvendo todo mundo. E, então, eu tenho algumas percepções que são extremamente positivas. Posso ter lacunas que precisam de desenvolvimento. Então, aquela trilha de desenvolvimento era criada para ti. Era essa a ideia. Mas eu tô servindo muito bem, meu chefe está me dando uma ótima nota, meus subordinados estão dizendo que eu sou um terrorista. Eu tenho também uma lacuna de preenchimento com o desenvolvimento que eu preciso desenvolver. Então, fazia parte da gestão de pessoas do banco, quando ela existia, né? Da gestão de pessoas do banco para desenvolver cada um dos trabalhadores e das trabalhadoras. Enfim. É isso aí. A gente, então, vai seguir contando essa história da GDP. Começou legal e depois foi
descendo a ladeira, com uma notícia do nosso site, 26 de janeiro desse ano, Banco do Brasil, GDP não pode ser usada para punir bancário. Aí a gente já vê esse recorte, né? A Cris falou da GDP que começou bem. Essa aí é a GDP de hoje em dia, já que já deu uma degringolada boa. E lê aqui um trechinho e vou passar a bola para a Priscila, que ela tem muito a contribuir nesse momento. Desde 2016... bancários e bancários do Banco do Brasil percebem que o banco vem implementando uma política cruel de descomissionamento de seus empregados com a justificativa de adequação de seus quadros. De acordo com o Sindibancários, em um primeiro momento, o processo de descomissionamento se deu sob argumento de reestruturação e atingiu, em sua maioria, empregados que já exerciam função comissionada por mais de 10 anos. Priscila, o que aconteceu em 2016, 2017, que são anos tão importantes para a gente entender, digamos, essa decadência da GDP? Eu vou pegar, já que a Cris falou em 2013, quando ela entrou, eu entrei em 2011 no banco. Então, eu ainda peguei essa parte da GDP para desenvolvimento. Então, tinha essa parte dos cursos que a gente deveria fazer. Então, eu ainda peguei essa parte da avaliação 360, que a gente avaliava o lateral, e que a gente tinha esse momento de contribuição. O que aconteceu? Com o passar dos anos, e aí a gente começa a ver que não é só a minha avaliação, que tem uma nota que não reflete a realidade do meu trabalho. Aí a gente começa a conversar com um colega e aí, assim, eu não posso mais dar a nota que eu dava para aquele colega porque tem apontamento. Então, assim, ali a gente começa a ver as avaliações aparecendo, um caso aqui, um caso ali, e aí a gente conversa entre nós, colegas da agência, e a gente começa a conversar com outro colega de outro prefixo, que todos nós temos uma nota ruim em alguma coisa que não reflete a realidade. E eu não posso avaliar o meu colega com a nota que eu acho adequada, porque o banco diz, não, mas só um pouquinho. Não pode dar 5 para todo mundo. Então, a gente notou que a gente começa a surgir uma observação nos funcionários que eu tenho uma nota ruim que não tem uma justificativa escrita. Que, tu tem que melhorar nisso aqui e seguir tal trilha. Não é isso. Eu tenho uma nota ruim porque eu não atinjo aquele objetivo. Mas qual objetivo? Aí começa a entrar a questão de tu ver notas que não refletem a realidade. E isso começa a aparecer dentro de um prefixo, e aí a gente conversa entre os colegas, tá, mas por quê? Aí tu questiona o teu gestor, não, mas é que a gente não chegou no ponto que nós queríamos. Sim, mas se está entregue o conexão, o que está acontecendo? E a gente começa a ver uma sistematização dessa forma de gestão, utilizando a GDP, colocando todo mundo na berlinda como que uma nota ruim que não reflete a realidade. Se eu tenho, por exemplo, eu era supervisora do atendimento, então claro que eu tinha indicadores para me avaliar, só que os meus indicadores estavam atingidos e ainda assim eu tenho uma nota ruim. E aí quem tem carteira, sua carteira está atingindo, mas ainda assim em algum quesito tem uma nota ruim. E a justificativa disso, a gente percebe que ela não reflete a realidade. Então, a gente percebeu que não passou mais ser alguma coisa de desenvolvimento profissional, pessoal. Né? Então, assim, começou a ser uma ferramenta que é utilizada de forma igual para todo mundo, puxando todo mundo para baixo nas suas avaliações. E é isso que a gente fez, esse ato lá na agência, ali na Uruguai, para que as pessoas pudessem perceber que a minha nota da GDP não é só um problema meu, porque tem muito disso. E isso é que é tão importante a gente fazer programas desse tipo, para que as pessoas possam entender que de uma ferramenta que foi desenvolvida para desempenho pessoal, né, que tu pudesse customizar uma trilha de crescimento para aquele profissional, hoje é usada como um fator que deixa todo mundo numa situação de perigo. E daí tem gente ainda que bate essas metas? São o que? São os... Para entender por onde é que eles estão querendo levar isso daqui, é para descomissionar todo mundo e reduzir o custo de mão de obra, digamos, o que está por trás disso? Eu acho que a gente observa que, veja bem, nós temos a GDP, todo mundo tem uma avaliação. Sim. Né? Todo mundo tem uma avaliação. Se tu tem uma comissão, tu tem um risco maior, porque o escriturário que ele tiver um desempenho ruim da sua GDP, ele vai ter o registro lá e ele vai ter o encaminhamento da carreira dele. Agora, quando tu tem uma comissão, notas baixas na GDP, e aí isso está no nosso acordo de trabalho, tu pode ter o descomissionamento com um terceiro ciclo negativo de avaliação. Então, se tu tem uma avaliação ruim na tua GDP, já liga um sinal de alerta.
deixa todo mundo com esse sinal de alerta ligado o tempo todo. E aí tu trabalhar com uma pressão dessa o tempo todo é bem complicado. É adoecedor. E aí eu acho que o Marcelo, nesse sentido, tem uma vivência enorme, né, Marcelo, com os nossos colegas. Eu acho que até esqueci de falar essa parte, né? Porque quando a GDP era legal, era positiva, nós do movimento sindical negociamos com o banco uma cláusula no acordo coletivo que dizia que para tirar a comissão de algum comissionado, teria que ter 3 ciclos de avaliações negativas. Por quê? Porque tu teria o primeiro ciclo, foi ruim. Tem mais 6 meses para tu te reposicionar e depois mais 6 meses para se reposicionar. Se nesse período todo tu não tivesse seguido o plano, porque o acordo também era que o banco fizesse um plano para tu te reposicionar e te reorganizar, sim, né? Sim. Se tu não conseguisse, aí sim o banco poderia fazer o teu descomissionamento, mas era com uma avaliação 360 graus, com peso para todo mundo igual. Era uma GDP voltada para o desenvolvimento e não para o adoecimento, como a gente está vendo hoje. E também era uma questão de garantir para o trabalhador e para a trabalhadora de que ele teria a chance de se reposicionar. Então, quando nós fizemos isso, era no momento da GDP boa. Aí depois veio essa questão que a Pri trouxe, que a GDP está servindo para outra coisa. Sim. Não, e legal a ideia, né? Uma ideia justa. 3 chances, né? Dá a primeira rateada, te dá uma chance, né? Sim. Equilibrado. Marcelo, no teu dia a dia na advocacia, tu percebeu essa decadência também? É mais ou menos assim? Então, Caio, sim, percebi. E eu acho que, diante do que a Pri e a Cris disseram, eu tenho só algumas questões que eu acho que são importantes para contextualizar essa situação. Quando a gente vem de um sistema de avaliação que tinha todos esses pontos positivos que a Cris suscitou, por óbvio que nesse período, eu vou usar aqui o ponto de corte 2016, 2017, depois vocês vão entender o porquê, existiam, eventualmente, alguns colegas que eram mal avaliados ou algum aspecto de disfunção dentro do sistema. Mas dentro de uma análise estrutural, tanto o sindicato como o jurídico entendiam que eram deformidades pontuais do sistema, né, e que tinham que ser solucionadas dessa forma, pontualmente, algum gestor específico, alguma agência que estava fugindo da normalidade. O sindicato, através da sua atuação, buscava resolver ou até a judicialização individual de uma situação. Pois bem, o que a gente verificou no nosso dia a dia de trabalho? Em 2016, o Banco do Brasil ele fez uma opção, tá? Uma opção de gestão, que passava por um descomissionamento em massa de empregados. Tá? Naquela época, Caio, já existia a ideia, e hoje, no meu ponto de vista, segue essa lógica, que era uma substituição de mão de obra. O Banco do Brasil achava que alguns empregados mais velhos que desempenhavam uma função custavam muito, e uma das formas de induzir a saída desses empregados era descomissioná-los, porque eles teriam um prejuízo imediato na Previ. A maioria deles teria sua aposentadoria calculada pelos últimos 3 meses. Então, a partir do momento que eu descomissionava, o banco imaginava, essa pessoa que tem condição de sair vai sair porque ela vai ter um prejuízo econômico. O que o banco faz? Ele faz esse movimento em massa e começa a descomissionar empregados sob o fundamento de que aquele descomissionamento se dava por uma reestruturação. Ou seja, o banco está revendo a sua estrutura física, o seu quadro de pessoal, e a partir daí eu vou descomissionar alguns empregados. O sindicato, na hora, se posicionou contrário a esse movimento, né? A gente que trabalha no jurídico começou a desenvolver essa disputa de forma individual, através de algumas ações individuais. A gente obteve vitórias bem interessantes, até que o sindicato se propôs a fazer essa disputa de forma coletiva. E, basicamente, como é que se dava essa disputa? O comissionamento ele é uma condição precária. O empregador pode dar, como ao mesmo tempo pode retirar o cargo comissionado. Né? No Banco do Brasil, a gente tem uma questão de algumas travas. Uma delas é a retirada por desempenho deve observar 3 ciclos de GDP. Mas a reestruturação, o banco... isso mantém até hoje. Isso mantém até hoje. Mantém. O banco, ao fazer isso, utilizou uma brecha que não precisaria ter as avaliações negativas, porque se daria por reestruturação. Ao retirar, obviamente, o banco tirava a remuneração desses empregados. E a gente, judicialmente, tá, através, inclusive, dessa ação coletiva, conseguiu fazer com que todos os empregados que já tivessem desempenhado
já estivessem desempenhando a função por mais de 10 anos, ali em 2016, 2017, mesmo que descomissionados, mesmo que retirada a função, tivessem incorporado o valor à sua remuneração. Aí é uma questão jurídica que eu acho que nem cabe aqui explicar, mas de fato é isso. A gente conseguiu que o banco descomissionasse, retirasse da função, mas para a grande maioria dos comissionados a remuneração fosse incorporada. Isso foi uma grande vitória do sindicato, né, como forma de resistência a esse movimento. Mas o banco não parou por aí. Ele fez efeito colateral. Ele faz uma opção que não é rever o descomissionamento, e sim rever o caminho para descomissionar. Aí o banco percebe o seguinte: olha, se eu descomissionar por GDP negativa, possivelmente o judiciário vai entender que não é motivo para incorporação dessa gratificação de função. Isso que é o mais perverso, Caio, Pri, Cris, porque quando tu começa a olhar juridicamente esse movimento, os indícios são muito fortes que isso foi um ato estruturado de gestão do banco. Isso não é um achismo. Isso é baseado em circunstâncias muito concretas. Por exemplo, a Cris faz toda a apresentação de uma GDP que por muito tempo serviu como uma forma de produzir indicadores positivos, produzir uma ideia de carreira. Até 2016, Caio, se tu for olhar por dados que a gente chama pela jurimetria, que nos permite entender quantos descomissionamentos ocorriam, inclusive conversando com o sindicato, praticamente inexistiam descomissionamentos por GDP negativa. E quando existiam, a gente olhar e realmente era alguém que não estava adaptado àquela função, né? Dificilmente se judicializavam. Sim, que não estava legal mesmo, né? Isso. Então, esse já é um ponto de corte muito claro. Assim, tu percebe, ocorre um movimento, porque daí tu tem uma curva absurda a partir de 2017, no que se refere à quantidade de empregados descomissionados por GDP. Mas a GDP, ainda por ser uma forma de avaliação de 360 graus, ela diluía essa possibilidade do assédio estrutural. Por quê? Existe uma ordem do banco, ou o gestor começa a avaliar negativamente, mesmo quem não produziu mal. A autoavaliação, a avaliação do par, conseguia fazer a compensação dessa nota negativa. E o que acontecia? Eu conseguia ter uma defesa desse empregado, para esse modus operandi do banco, para que ele não tivesse uma avaliação negativa e não cumprisse os 3 ciclos negativos para descomissionamento. E aí, de novo, tu consegue fazer uma linha do tempo muito clara. O banco vai lá e muda, num primeiro momento, a GDP, dizendo o seguinte: agora os pesos não são mais iguais. E isso foi quando essa dos Se eu não me engano, 2017, a primeira alteração. Vieram várias alterações. Isso. Tá? Na verdade, a gente tinha um acordo coletivo que dizia que... Temos ainda, né, o acordo coletivo que diz que a GDP é conforme os normativos internos. E aí o banco achou uma brecha aí, porque a gente não quis listar no acordo coletivo como era a GDP na época, né, muitos anos atrás, porque achou que não ia precisar, porque a GDP era a GDP. E aí o banco achou uma brecha e começou, não, os regulamentos internos, quem mexe sou eu. Então, ele começou a mexer nos regulamentos internos. Não mexeu no acordo coletivo, apesar de querer. Nós temos essa cláusula de 3 ciclos, porque a gente é teimoso, a gente briga em mesa, senão eu já tinha derrubado. Todas as negociações que a gente teve com o banco nos últimos anos, ele quis tirar esses 3 ciclos. Isso é aditivo do acordo coletivo, aquele lá da Contraf em São Paulo. É que o Banco do Brasil tem um acordo específico do banco. A gente tem o acordo da Contraf, que é para todos os bancos, e nós temos alguns avanços dentro do nosso acordo específico, tá? Que daí é o acordo coletivo de trabalho do Banco do Brasil. E neste acordo que a gente tem os 3 ciclos de GDP para descomissionamento. No Banco do Brasil tipo acontece na Caixa, no Banrisul, né, que tem acordos complementares, assim, né? Específicos, né? Específicos. E cabe lembrar, né, Cris, esse último acordo assinado ficou lá na última porque o Banco do Brasil não queria voltar atrás, porque queria reduzir de 3 para 1 ciclo. Então, já demorou um monte para assinar o acordo e ficou por último em função do Banco do Brasil. Todos os outros bancos foram assinados e a nosso não andava. Eu lembro, a Bia Garbellini tá lá em São Paulo e daí
pô, demorou um tempão para ela conseguir gravar um vídeo, porque a reunião ia, não resolvia nunca. Novelinha aqui. A Bia é nossa representante lá da pasta da juventude, ela estava junto lá. Sim. E aí, no finaleira do acordo, eu já tinha vindo e a Bia ficou e gravou o vídeo. Então, Sim, foi uma novela, foi até o último minuto. E isso responde muito, porque quando tu insere essa informação dentro desse contexto de eu reduzir para um ciclo, já mostra que a GDP era uma conta de chegada. Ela virou uma conta de chegada para o banco, que é cumprir um requisito para descomissionar. O valor dela como algo que de fato mede e constrói uma carreira, ela se perdeu no tempo. E até eu quero só fazer um parênteses, Cris. Eu, em todo o processo, quando eu falo eu, nosso escritório e o sindicato, a gente entende que essa conduta do banco de alterar o regramento interno, ele é ilícito para quem já está no banco. Total. Porque aquele regramento que previa um regramento interno, a ideia da avaliação 360, ela é um instrumento de proteção do empregado e ela não pode ser de forma unilateral alterada. E aí, Caio, o que a Cris disse, o primeiro movimento foi dar mais peso para a nota do superior. Mesmo assim, existia um espaço de defesa da estrutura de votação. Resumindo, a forma mais perversa que a gente visualizou nos últimos tempos, se não me engano foi o ano passado, é o banco chegar e dizer, acabou a GDP como era. Agora o que vale é a nota do gestor, independentemente da média da nota dos demais. E tirou até a média, né? Numa dessas modificações, tirou até a média. Não era a média de todas as notas. Tipo assim, eu tenho 10 notas e aí faço uma média dessas 10 notas para dizer qual é a nota da GDP. Antigamente, nós tínhamos a nota final da GDP. Hoje, não. Se eu tenho 9 indicadores super positivos e 1 negativo, esse o banco identifica que é suficiente para descomissionar a pessoa. Nossa. É horrível, horrível. E esse apontamento da Cris se encaixa muito no que a gente vem conversando internamente, que é, de fato, a berlinda, Caio. Claro. O que é a berlinda? E eu acho que é bem importante que a gente tem conversado e tentado se utilizar de todos os canais do sindicato, e aí tem a ver com a pesquisa e o engajamento que a gente quer, é contextualizar essa angústia individual que cada bancário tem quanto à GDP e mostrar que isso é estruturado. Ou seja, não é algo... Porque às vezes a pessoa pensa que ela está produzindo mal mesmo. Claro, sim, uma pessoa com uma história de banco, que até então tinha na GDP uma ferramenta que era útil no desenvolvimento, passa a ser mal avaliada e em algum momento ela acha que é ela. E mais, a partir do momento em que o banco começa a descomissionar todo mundo, aquele que antigamente avaliava de uma forma tranquila, o colega começa a pensar e cogitar avaliar negativamente como uma forma de defesa da própria função. Ou seja, é muito deletéria essa alteração. Sim, tá todo mundo aqui ganhando 4,2. Pô, por que eu vou dar 5 pro Marcelo? E a gente percebeu aí... Não, e a gente recebia e-mail. Se a gente dava nota muito alta, dei várias notas 5, que era a nota máxima para os colegas e tal. Vinha um e-mail da gestão de pessoas, por que tu tá dando todas as notas 5? Por que deu 5 em tudo? Ocasionou muitas vezes um enfrentamento da gestão de pessoa com o gestor, com o colega, o lateral, porque a pessoa não pode ser boa em tudo. E prejudica o ambiente, cara. Esse foi 2017, o primeiro e-mail que eu recebi desses foi 2017. Tu recebeu claramente. Também? Porque é exatamente isso, né? Agora, se o colega... teve um gestor que me disse isso, tá, mas ninguém é perfeito. Eu disse, ok, ninguém é perfeito, o banco também não está procurando funcionários perfeitos. O banco está procurando funcionários dedicados que atinjam o resultado esperado. Exato. Então, é aquela coisa, eu não posso achar o meu colega acima da média porque ele faz um bom trabalho, é isso que reflete a nota. E foi 2017, o primeiro e-mail que eu recebi dizendo isso, nem me lembrava disso, Cris. Vinha os e-mails cobrando a gente por estar avaliando muito bem os colegas. E, e destruindo o clima, como tu bem falou, porque daí começa, eu não posso avaliar todo mundo bem porque eu vou me prejudicar, porque a gestão de pessoas está olhando, e daí eu vou tomar uma anotação porque eu não usei a GDP de maneira que o banco queria, né? Porque adequada ela era, mas da maneira que o banco queria. E tu fica, assim, cada ano vinha uma maldade diferente em cima da avaliação. Eu queria, Cris, ela era perfeita lá atrás? Não, nada, nenhum processo de gestão era perfeito, até porque o banco nunca topou, por exemplo, fazer a ascensão somente através de um processo transparente e com critérios pré-definidos. Nunca topou. Mas, naquela época, pelo menos, eu tinha minimamente um lugar onde eu pudesse dizer, olha, quem sabe tu olha a minha GDP, gestor, eu estou concorrendo a uma vaga, claro. Olha como eu estou sendo bem avaliado e tal. E hoje, não. Hoje as pessoas dizem assim... Eu fico pensando...
Cara, em que lugar do mundo a pessoa vai bem em 9 requisitos e vai mal em 1 e ela não serve mais para a função? Em que lugar? Qual é a empresa que faz essa avaliação desta maneira? É tudo conta de chegada. É como o Marcelo falou, eu quero deixar todo mundo pronto para descomissionar, porque como eu não consegui derrotar o movimento sindical e os trabalhadores unidos para derrubar a GDP... Eu vou mutilar aquele instrumento ali. Eu vou estragar o instrumento e deixar o trabalhador sozinho, porque daí é ele individual lidando com a empresa. Ao invés da gente ter a união de todo mundo através do movimento sindical. E o importante é que tem que ser 3 ciclos consecutivos de forma negativa. Em muitos casos, quando a gente conversa, seja eu, quando um bancário me procura, ou a Cris e a Priscila, eles dizem, gente, até tudo bem que nos últimos 2 eu não fui tão bem, mas nesse eu atingi tudo, e mesmo assim me mantiveram com uma nota negativa. Descomissionaram não, mas é a ideia da berlinda. Eu tenho que ter toda a minha agência disponível para descomissionar. Então desvirtua, gera um assédio. E eu acho que como no fundamento aqui é a gente ter a participação coletiva da categoria, eu acho importante a gente desmistificar algumas coisas. É óbvio que se eu for perguntar individualmente para um bancário de uma agência, ela vai entender que tem alguém da agência que deveria de fato ser mal avaliado. Não é sobre essa avaliação que eu estou querendo perguntar para ela, porque essa pessoa ia ser avaliada mal, tanto agora como antigamente. Tu notou com aquele que deveria ser bem avaliado uma alteração? Tu notou que houve um movimento da GDP para deixar aqueles que eram até então bons como não tão bons ou passíveis de descomissionamento? A média geral das notas baixando. Isso, não avalia a sua perspectiva do mal avaliado. Porque às vezes tu pergunta pro bancário e diz, não, mas é que tem que ter, tem gente que eu tenho que avaliar mal mesmo. Não é sobre esse que a gente quer falar. Isso sempre teve. Isso sempre teve. A gente quer falar sobre aquele que até então atingiu os seus resultados, era bem avaliado, porque a partir de então passou a mudar isso. A gente pegou, quando eu falo a gente pegou, eu atendi a Cris, gestores com 30 anos de cargo de gestão, que atingiu todos os resultados da carreira inteira e foi descomissionado por GDP negativa. E não eram casos de desvio de conduta, né? Porque quando a gente faz a GDP, antigamente era mais direcionado ao teu desenvolvimento, ao teu desempenho, não só numérico, mas era enfim, como tu lidava com a equipe, como é que o teu crescimento, enfim. Agora, depois do início das mudanças, ele veio focado na questão de números. Mas nem a questão de números serve para responder a questão de descomissionamento. Então, eu tenho colegas com 30 anos de gestão que não tinham problemas no desenvolvimento com a equipe, porque assediador tem que ser descomissionado. Esse não é, tá? Esse não é. Não tá lá. Separar o joio do trigo. Mas enfim, assediador é para ser descomissionado mesmo. Esse é nosso... é para avaliar todo mundo bem? Não, não é. Eu tenho gente que tem que ser muito mal avaliada, a gente conhece até umas figurinhas por aí, depois a gente conversa sobre isso. Mas a questão é que eu tenho pessoas que são boas de trato com a equipe, sempre tive pessoas que são boas de trato com a equipe, cumpriam as metas. Gente, nós temos um sistema no banco lá que é de PDG, que para nós é horrível, que é um ranqueamento de pessoas, ele é muito ruim, o processo não foi negociado com o movimento sindical, tem umas regras muito estapafúrdias e escondidas, mas o sistema que o banco avalia para dizer, esses aqui são os top, tá? Ranqueei, esses aqui são meus top. Quando eu vejo as pessoas que receberam há um mês atrás o PDG, porque eram os tops do banco, estão descomissionados por GDP, por desempenho. Como tu justifica um negócio desse? Ninguém serve. Ninguém serve. Daí as pessoas ficam adoecidas, cara. Essa é a questão também. A GDP levando ao adoecimento. E a GDP, como a gente, fazendo o histórico, era para ser desenvolvimento. Sim. E não adoecimento. Mas tudo isso é para enfrentar o quê? Enfrentar nossas garantias conseguidas através de luta coletiva. E nesse caso aí do 9-1, né? 9 avaliações positivas, uma negativa, também deixa o bancário tão sujeito a implicâncias pessoais, a perseguições individuais. O fulaninho ali que não gosta de mim. Daí, quando vê o fulaninho, já te prejudicou pra caramba. Queria fazer uma pergunta aqui pra Priscila, porque quando a gente fala de bancos públicos, está sempre indiretamente relacionado à política, né? A governos estadual, no caso do BB federal. Essa relação digamos, essa virada da GDP 2016-2017
está relacionada a governo Michel Temer, a saída da presidenta Dilma, ou nada a ver? São movimentos separados? Acho que tem tudo a ver, né? Nesses últimos anos, o que a gente teve de dificuldade no movimento sindical, e aí eu não estou falando necessariamente dos últimos 4, mas a dificuldade da gente ter qualquer conversa, porque tudo isso é levado, né? Nós, como representantes, todos esses movimentos que a gente observa que estão fora da curva são levados, só que não tem escuta do outro lado, né? Justamente esse movimento que nós estamos fazendo agora é para que as pessoas entendam, não é um problema só seu, é um problema estrutural dentro do banco e que a gente tem que combater, a gente tem que se engajar junto e fortalecer a representação, porque a gente tem que mostrar tudo que ficou retido nesses anos, que não teve espaço de discussão, né? As coisas foram acontecendo, a GDP inicialmente ela foi super comemorada e combinada com o movimento sindical e depois disso começou a ter desvirtuamento e teve mudança aqui, mudança ali, nada disso discutido, quando muito apresentado para nós que seria assim, apresentado, quando muito. Muitas dessas alterações nem apresentadas foram. Então, isso tem tudo a ver com o cenário político que está acontecendo. Então, assim, eu acho que esse é um momento em que a gente tem mais diálogo e condições. Tanto que aquele ato que a gente fez em outubro do ano passado foi justamente para tentar desmistificar para as pessoas, para elas entenderem que a GDP não é só um problema teu. Não é tu que está sendo mal avaliado porque tu não atende. É uma ferramenta que está sendo usada assim e a gente observa que não é só numa agência, não é só numa cidade, não é só num estado. Então, é uma política de avaliação. E a gente diz, né, que é avaliação por medo. Porque no momento que tu coloca todo mundo com medo de perder a sua comissão, por desempenho que não vai te dar nem o esmolão, é um risco imediato para as pessoas. Então, é muito importante a gente fazer essa ligação, porque a gente percebe aí um crescimento e mais, né? Quem é mais novo de banco conhece isso. Sim. Conhece essa acha que é assim, acha que essa é a regra. Exato. E a gente tem carreiras assim bem rápidas no banco. Então, a gente tem gerente de relacionamento aí que tem 4 anos de banco. Sim. Às vezes até menos, e já entrou nessa sistemática de GDP. Não conhece, por isso que é tão importante a gente fazer esse apanhado histórico, né? Porque por que a gente tem essa GDP assim? Por que ela é importante dessa forma hoje? Né? Porque eles só conhecem isso. E aí até essa questão de tu avaliar o colega, como o Marcelo falou, daqui a pouco eu estou avaliando mal o meu colega, porque se ele tiver uma nota melhor do que a minha, daqui a pouco eu estou sendo prejudicado. Então, isso que mostra a crueldade de utilizar a ferramenta dessa forma. E é por isso que a gente fez, né, todo esse trabalho de se debruçar em cima do tema, de ouvir os bancários, de fazer esse questionário, para que a gente consiga pegar nesse questionário tanto a percepção, conhecimento de GDP que os funcionários têm, e como é que ele enxerga essa GDP nos últimos anos. Então, tem esse quesito aí de tempo de experiência dentro do banco de comissão de GDP para que ele possa responder. Então, por isso que é tão importante a gente estar falando tanto sobre a GDP, para levar esse conhecimento que as pessoas, algumas não têm porque são novas de banco, outras não têm porque não tiveram orientação nesse sentido, porque o banco faz assim, ele cria uma trilha lá na UNBB, e aí tu faz aquela trilha lá e é tido como se tu tivesse expertise naquele assunto. UNBB é? Universidade Banco do Brasil. Isso, é uma universidade virtual que a gente tem à disposição. E essa construção que a gente está fazendo no debate, que nem diz a Pri, é muito no sentido para que quem for responder a pesquisa, e eu espero que seja muita gente, eles Com certeza, vai bombar. Eles já partam dessa percepção do que deveria ser, porque senão ela está inserida dentro do mundo, num moedor de carne dentro do banco, que a GDP é aquilo, ela não consegue nem ter uma análise crítica. Ouvindo o histórico, ouvindo como a GDP pode ser um instrumento que, de fato, melhore tanto a vida do trabalhador, como possa dar indicativos reais para o banco. Porque o banco, hoje, com essa GDP, não tem indicativo real. Como ela deixou de ser uma ferramenta de uma avaliação correta para ser só um caminho a ser percorrido por descomissionamento, o banco está desperdiçando uma ferramenta de avaliação que poderia ser bem interessante. Virou um chicote mais elaborado, assim. E aí, bem importante, a Cris trouxe a questão da disputa coletiva. Os 3 ciclos não existem com bancos privados. O banco privado descomissiona amanhã. E isso só se constrói com disputa coletiva. Ele não consegue trazer para um ciclo só e muda o regramento interno. A disputa tem que continuar sendo coletiva. E como que ela vai continuar sendo coletiva? O sindicato está se debruçando, está fazendo a junção de pontos para mostrar que é um movimento estruturado do Banco do Brasil e não pontual. Mas, para isso, a gente precisa ter a participação ativa da categoria.
Essa pesquisa que a gente está fazendo, ela é um elemento de uma disputa coletiva. Exatamente. A gente está construindo outras pontes, está coletando outros dados, está trabalhando sobre outros elementos que vai nos permitir ter a disputa coletiva, seja no âmbito político ou eventualmente até judicial, não se sabe. E essa pesquisa, para nós, ela é essencial. Então, todo bancário tem que entender que é um ato de engajamento com a função dele e com a categoria ser proativo no preenchimento dessa pesquisa. E é curioso notar, né, Marcelo, que a gente está falando da GDP, que é um assunto, digamos, Banco do Brasil da porta para dentro, quem está no interior do Banco do Brasil. Mas a gente também aqui abordando os temas do Banco do Brasil, a gente já falou de mudanças no Banco do Brasil, mudança no perfil de cliente que está sendo buscado, no perfil de investimento que está sendo oferecido, que também vão, digamos, distanciando o banco daquilo que a gente convenciona como o papel de um banco público. A função pública dele. Exato. Na verdade, não tem por que tu ter um banco do Brasil se não for para fomentar a economia, se não for para desenvolver o país. Então, a primeira coisa que a gente sempre defende é a função pública. Mas aí, quando tu começa a pegar umas gestões dentro do banco com um direcionamento diverso, cara, aí eles começam a permear todos os cantinhos para levar para o outro lado do banco privado. E isso não nos interessa, porque no momento que o Banco do Brasil só cumprir funções de banco privado, ele não precisa mais ser público. Ele não tem motivo para ser da população. E uma dessas coisas que a gente verifica, né, no caminho da privatização, a GDP, esse desmonte da GDP, passa pelo desmonte da carreira do Banco do Brasil. Perfeito. Se a cada vez que eu faço uma ascensão dentro do Banco do Brasil, eu tenho lá, eu consegui virar caixa, assistente, gerente, mas a todo momento eu estou na berlinda, não é para voltar um degrau, eu estou na berlinda para voltar lá do início. Então, tipo assim, eu tenho gerente geral lá que, enfim, passou 7 cargos para chegar a ser, ou 8 cargos para chegar a ser um administrador, ele volta para escriturário. Cara, isso é horrível tanto para a questão pessoal do trabalhador, quanto para a empresa que investiu nesse funcionário, que treinou esse funcionário, quanto para a população, porque daí eu tinha uma pessoa que estava direcionada, sabia, né, para que lado que queria trabalhar, como é que a gente desenvolve um banco público, e também mina a nossa questão de luta. Né? Porque se eu estou sozinho e o banco, e todas as últimas gestões do banco fazem essa disputa para tirar um do lado do outro, para botar um contra o outro. Com certeza. Então, no momento que eles colocam o trabalhador sozinho, essa solidão se reflete em subserviência. Mesmo quando ele sabe que está fazendo errado e levando o banco para um lugar onde a gente acha que não tem que ir. Então, a gente precisa, sim, trabalhar muito essa questão da GDP, de garantir a carreira dentro do banco. A Pri falou, este é um momento que a gente tem que ir para cima do governo e pedir melhorias. Sim, precisamos fazer essa cobrança através do governo, mas a gente não pode fazer isso sozinho. Nem o movimento sindical, nem os dirigentes sozinhos e nem o trabalhador sozinho. Temos que estar todos juntos. Ninguém vai virar mártir, né? Ninguém vai virar mártir. Todo mundo Até junto. porque não ecoa, né, Cris? Não adianta, a gente fala muito para os colegas, né? Não adianta a gente dizer que acontece. É preciso que as vozes sejam escutadas e a participação na pesquisa é isso. É dizer Exato. Aquilo que acontece dentro da sua agência, é compreender que a minha nota da GDP não é só a minha nota, não é só o meu desempenho, que ela está refletindo o que está acontecendo. E eu acho que é bem importante isso quando a gente fala, né, que nós somos dirigentes, somos poucos, vamos fazer o nosso papel, mas a gente precisa muito ouvir os colegas. E quando a gente faz uma pesquisa assim, para larga escala como essa que a gente está lançando, é justamente para fazer ecoar as vozes dos funcionários e mostrar o que a gente está falando, o que está acontecendo dentro do banco. E aí, assim, de novo, né? É pesquisa, não vai ter identificação, todo mundo pode ficar muito tranquilo em responder aquilo que é, porque o banco faz muitas pesquisas internas e a gente sempre diz para o pessoal, responde aquilo que é, não responde, não mascara a realidade, porque tem que ficar evidenciada. E eu acho que esse é o momento, né, das vozes serem ouvidas e a gente vai ampliar isso bastante, então participem da nossa pesquisa, que a gente vai dar ampla divulgação. Com toda certeza. E só para reforçar, né? Essas são as referências que a gente tem dentro do BB
Priscila Guirres, Cris Garbinato, alguns não estão aqui, Ronaldo Zene, Rogério Rodrigues de Rodrigues. Quem mais? Estou esquecendo alguém? No estado? No estado? Não, em Porto Alegre é só nós. Porto Alegre é nós. Esse quarteto fantástico. Isso aí, então, se liguem. Qualquer dúvida, se dirijam a essas pessoas que estão aí para ajudar, né? São dirigentes sindicais, estão aí para isso. Agora, eu vou pedir para o Diego para colocar para nós, para a gente relembrar um pouquinho desse ato. Ali o retrato de todo mundo ali, bonito. Ato ainda, finalzinho da pandemia, a Priscila ainda estava de máscara. Esse ato que foi tão bonito, marcando o aniversário de 214 anos do Banco do Brasil ali na Uruguai, e em que foi discutido bastante o GDP. Roda o vídeo. Oi, gente, nós estamos aqui no prédio da Uruguai, do Banco do Brasil, lembrando os colegas dos 214 anos do banco e fazendo um alerta sobre a necessidade de manter um banco público, um banco para todos, um banco para todas e um banco que fomente a economia brasileira. Isso passa por uma eleição, isso passa por um governo que já declarou que é privatista e que está louco para vender o Banco do Brasil. Então, aproveitando os 214 anos dessa instituição que é muito séria e que é muito importante, que participou sempre do desenvolvimento do país e que assim ela se mantenha pública, lucrativa e forte. Não pode ser um banco de mercado que simplesmente vise o lucro acima de tudo. Tem que ser um banco que desenvolva a riqueza da população e a riqueza do povo brasileiro. Nós não podemos mais ter um banco que simplesmente se iguale ao mercado com um lucro acima de qualquer outra responsabilidade. Hoje nós fizemos uma corrida atrás de meta que está adoecendo os funcionários. A nossa GDP está sendo utilizada como ferramenta de assédio aos nossos colegas, atribuindo avaliações ruins para o trabalho que sim é bem feito. Crédito para a agricultura, nós temos crédito para o comércio, crédito para a indústria, mas um crédito que seja com taxas adequadas, um crédito adequado à sociedade, e não um crédito que seja voltado simplesmente para a lucratividade do banco. Então, vídeo bacana pra caramba que a gente acabou de ver, relacionado a esse dia de mobilização no BB ali da Uruguai. Bom, eu queria mais uma vez falar um pouquinho dessa pesquisa. Priscila, a gente aqui ressaltou o papel de vocês que são bancários do BB, né? Os guris também, o Zene, o Rogério, mas os outros diretores também vão estar envolvidos nessa empreitada, né? Como é que é? Com certeza, nós somos a referência porque somos do Banco do Brasil, mas assim, toda Porto Alegre a gente vai estender para onde a gente conseguir fazer chegar a nossa pesquisa. Então, o pessoal do interior, o seu dirigente que faz a sua agência, a sua zonal, a gente vai divulgar bastante. Então, assim, pode ser o contato via sindicato, via rede social, nas nossas redes também a gente vai colocar bastante, mas também colocar os dirigentes sindicais que fazem esse trabalho junto conosco, que às vezes não são do Banco do Brasil, mas que também colaboram bastante. Então, a gente não vai restringir a só nós quatro, né? Nós temos muitos dirigentes dos outros bancos que acompanham as agências, e aí Porto Alegre, Grande Porto Alegre, interior, e a gente vai tentar levar a todos os cantos que a gente puder a nossa pesquisa para que ela reflita o maior número possível de participação, para a gente poder mostrar o que a categoria está vislumbrando sobre a GDP. Tá certo. Então, a gente aqui já nessa rodada, aqui encaminhando para o final, aos poucos, queria fazer uma última aqui para a Cris Garbinato, em relação a futuro do BB no geral, mas especificamente da GDP, né, que foi o tema que a gente ficou discutindo hoje. Agora com o BB, digamos, sob novos ares, novos tempos, Lula, Tarciana Medeiros na presidência, o que a gente pode esperar? É a mesma coisa? É melhor? É pior? Não, com certeza não é a mesma coisa, né? Porque senão a mesma coisa era horrível. Mas melhorou. Mas a gente vai conseguir mudar só tendo representantes que estão ouvindo? Não. A gente só vai conseguir mudar e reverter esse quadro com muita luta. E para ter luta, a gente precisa ter o trabalhador e a trabalhadora do Banco do Brasil conosco. Para fazer essa unidade neste momento, eu preciso que minimamente as pessoas preencham a pesquisa. O que a gente falou aqui começa preenchendo a pesquisa. Ela foi, gente, uma pesquisa muito estudada, não veio solta, ela não é uma ação solta do Sindicato de Porto Alegre, ela é uma ação que está toda coordenada com a equipe de saúde, com a equipe jurídica, com os nossos dirigentes, enfim, todas as nossas áreas dentro do sindicato estão voltadas para trabalhar esta questão e achar um rumo, né? Mas eu preciso que todo mundo preencha a pesquisa. Não demora muito.
não vai ter identificação. É o melhor lugar que eu tenho hoje para mostrar força e unidade, essa pesquisa. Olha aí, então o recado é esse, hein? Mais uma vez, preencha a pesquisa. Logo mais ela vai estar aí disponível, todas as nossas redes, no site, e daí fica a cargo das pessoas irem atrás, porque é muito importante. A gente vai tentar levar até elas, e daí elas vão um pouquinho atrás, e daí fica tudo certo. No mínimo, um comentário nessa live vai ter com o link da pesquisa. Procura aí nos comentários que tu vai achar. Isso aí. Bom, Marcelo Scherer, nosso advogado aqui presente na mesa. E se o sujeito, olha, eu fui descomissionado, eu tive problemas, o meu gestor fez isso, aquilo comigo, como te contatar, como ter acesso aos serviços do nosso jurídico em relação ao bebê? Certo, Caio. Eu sou sócio do AVM Advogados, né? Nós somos assessores jurídicos do sindicato. A gente tem um plantão aqui no sindicato toda terça à tarde. A gente está pronto para receber o bancário que estiver sofrendo algum tipo de pressão e que entenda que vai ser descomissionado ou já foi. A gente tem, obviamente, como buscar soluções individuais e também integrar ele, eventualmente, a esse projeto mais amplo que a gente está fazendo. E os nossos contatos estão no site do sindicato, de fácil acesso. Se o bancário, por uma questão de agenda, tiver dificuldade na terça, a gente tem a possibilidade de atendê-lo aqui no sindicato ou no nosso escritório em um horário diverso. E também, chegando na Pri, na Cris, no Ronaldo, a gente tem um canal de contato direto e assim que eles nos demandarem, a gente também se coloca à disposição para auxiliar. Maravilha! Tá vendido o peixe também da AVM, Advogados Associados. Bom, assim a gente vai chegando ao fim de mais um E Agora. Tivemos aqui com a gente Priscila Guirres, bancária do BB e diretora da FETRAF RS. Cristiana Garbinato, Cris Garbinato, bancária do BB também diretora da FETRAF. Marcelo Scherer, advogado do AVM, Advogados Associados, assessor jurídico aqui do Sind Bancários. Na apresentação, fui eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Ali na técnica, Diego Dornelles. Na coordenação, a Aline Adolfs e o nosso diretor de comunicação é o Gilney. E agora, hein? Logo mais voltamos. Valeu, pessoal!